Muito bom dia, discípulas, discípulos do Senhor. Muito feliz por esse dia. Estamos aqui no nosso terceiro dia de jejum, certo? E eu espero que esse seja um dia ali que você saiba que você vai vencer, amém? É um dia difícil, mas é um dia de vencer, amém? Este foi o dia que Deus fez, alegre-se nele. E o tema deste dia é sobre resistência, sobre resistir. E eu quero começar te contando uma história, uma parábola. Havia uma mulher que ela descobriu que não conseguia resistir à comida. Quando vinha o desejo, parecia impossível dizer não. E ela pensava sempre: eu acho que eu não vou conseguir resistir. Não dava também muita importância para resistir. E ela cedia. Ah, só dessa vez, né? Outro dia eu recomeço, outro dia eu tento resistir. Mas cada vez que ela cedia, fortalecia mais a área neurológica da desistência. Cada vez que ela entrava no seu cérebro emocional, ela abortava o processo e voltava a fazer no automático. Não conseguia passar desta área emocional. O prazer era momentâneo, mas a frustração, ela durava muito e muito e muito tempo. E eu espero que essa história não seja sobre você. Eu acho que você já entendeu que resistir é um processo, certo? Eu preciso me policiar e eu preciso persistir em resistir. Nós precisamos criar novos hábitos. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, não vai dar certo, não vai colher das mudanças. E amadas, isso é em tudo. Isso é em tudo, não é resistir somente sobre comida, mas é resistir aos seus pensamentos intrusivos. O que é isso, pastora? O que é isso, terapeuta? O que é isso, Nutri? Pensamentos intrusivos são aquelas vozezinhas externas, né? Que a gente fica ouvindo, eu não vou dar em nada mesmo, eu nunca consigo, Deus não me ama, tudo acontece com os outros, comigo não acontece. Ai, por que eu sou assim? Porque a minha infância foi muito difícil, porque os meus pais não me deram amor suficiente, então não vale a pena. Amada, nós temos que lembrar que todas as manhãs Deus propõe um dia novo para nós e nós precisamos caminhar rumo a esse novo dia. Amém? A neurociência comprova que o nosso cérebro, ele cria trilhas, ele cria conexões, ele promove uma neuroplasticidade e isso é treinável. Amém? Você precisa entender isso. Se você ficar sempre no automático, você vai usar só essa área pequenina do teu cérebro. Quando você entra no emocional e você não consegue romper o emocional, você aborta, você não cria novos hábitos. Vou te contar uma outra história para você entender o processo. É como quando você compra um sítio. Se você compra um sítio e lá nesse sítio tem uma casa, mas esse sítio já está abandonado há um tempão, ninguém mais roçou esse sítio e o mato está alto, certo? Para você sair dessa casa e acessar um lago bem gostoso para se refrescar, você vai ter que fazer uma travessia de um mato alto. No primeiro dia esse mato está muito alto, no segundo dia esse mato está alto, no terceiro dia esse mato começa a ceder um pouquinho, mas ele ainda está alto e ele incomoda bastante. No quarto dia ele baixa mais, no quinto dia esse mato já baixou um pouco mais e lá pelo 10º, 11º, 15º, 20º dia
já temos uma trilha, já temos um carreirinho e fica cada vez mais fácil sair de casa, passar por este caminho e acessar um momento de desfrutar o quão delicioso é se refrescar nesse lago, certo? A mesma forma é qualquer novo hábito que você precise desenvolver. Até você criar esse hábito, até você desenvolver, até que isso realmente vire um hábito na sua vida, alguns dizem que leva 21 dias, mas não é nada muito comprovado, tá? Existem alguns insights que podem dizer isso, mas cada um tem o seu tempo para desenvolver novos hábitos. Alguns a chave vira em 14 dias, outros em 21 dias. E quando você perceber que está virando uma chave para você, me avisa. Amém? Manda uma mensagem, virei a chave. No meu livro eu coloco isso, né? Quando o doce já não fizer mais parte assim aquela vontade incontrolável, virei a chave. Tá tudo diferente já no meu cérebro e tá tudo diferente no meu corpo, porque o teu corpo também aprende a acessar novas formas de energia, que não a energia rápida vindo do açúcar e do carboidrato. Ele vai aprender que ele precisa construir um caminho de acessar a gordura que já está armazenada aí, certo? Gálatas 5, 19 a 21 fala assim, ó. As obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Isso a Bíblia chama de obra da carne. E nós, que somos seres espirituais, precisamos resistir às obras da carne. Então, como cristãos, como cristãs, a nossa resistência não é só contra a comida. A nossa glutonaria não é o único pecado. Nossa, glutonaria é pecado. Nunca tinha me dado conta disso. Glutonaria é pecado, né? Então, se você nunca tinha se dado conta, agora você se deu conta que comer desesperadamente é contra a palavra de Deus, porque isso te coloca distante daquilo que Deus te criou a ser. Então você peca contra o seu próprio corpo e peca contra Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então a glutonaria ela é um pecado. Só que esse pecado de glutonaria, muitas vezes ele traz outros juntos. Ele pode trazer até bebedice juntos, ele pode trazer procrastinação junto. Eu começo uma coisa e eu não termino, né? Eu deixo para lá, eu não persisto nas coisas que Deus me pediu para fazer. Então a gente pode muitas vezes pecar com uma coisa e acabar pecando com tantas outras coisas. Amém? E como eu falei aqui, as obras da carne não são só uma, elas são várias. E eu quero meditar um pouco com você sobre as obras da carne. É profundo isso, né? Prostituição, todo tipo de imoralidade sexual, isso inclui gostar de filmes pornográficos, de revistas, tudo isso é prostituição, tá? Você se deitar com um homem sem ser casada, né, é prostituição. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. E assim, amadas, eu digo isso para vocês com muita autoridade, né? Porque, como eu falei um pouquinho em outro devocional, eu não era convertida. E quando eu me converti, eu recebi uma autoridade do Senhor para expulsar demônios, né? Todo tipo de demônio que tinha na minha casa, de espíritos malignos, porque o Senhor nos dá essa autoridade, né? Em meu nome expulsarão demônios, né? Pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas e não lhe fará dano. Mas a partir do momento que eu comecei a namorar e me envolver com uma pessoa, sem estar casada, me envolver ali, né, corporalmente, eu perdi a autoridade, só que eu não sabia, não tinha ligado uma coisa na outra.
porque eu não tinha conhecimento. Então, tô te trazendo um conhecimento. Aí você faz o que você quiser com ele, né? Para alguns faz sentido, para outros vai achar que, eu tô falando uma coisa nada a ver. Mas assim, ore que o Espírito Santo te convença, tá? Porque isso é bíblico. Amém? Impureza, pecado sexual, atos pecaminosos, vício, inclusive maus pensamentos são impureza, maus desejos do coração, lascívia, que é a sensualidade, é querer ser desejada por todos, né? A pessoa seguir as próprias paixões, a ponto dela perder a decência, inclusive, né? Utilizar roupas demasiadamente sensuais, isso é lascívia. Fazer piadas, né? Aquelas piadas mais calientes, né? Incitar formas de sensualidade, isso também é lascívia. Idolatria, que é a adoração a espíritos, a pessoas, a ídolos, também colocar a nossa confiança em alguma pessoa, isso é idolatria. Ter amuletos é idolatria, ou algo que represente uma moedinha da sorte, tudo isso é idolatria, tá? Algo que tome o lugar de Deus como seu único e suficiente Senhor e Salvador na sua vida é considerado idolatria. Feitiçaria é uma obra da carne, a palavra aqui no original grego é farmakeia, ela deu origem à palavra farmácia. Isso é, aquelas poções garrafadas, enfim, que os xamãs feiticeiros faziam, também é um tipo de feitiçaria, certo? Então, a feitiçaria, ela se refere à magia no seu sentido literal, mas também está associada à magia com drogas, a poções, a drogas recreativas, com fins não medicinais, né? Isso também é feitiçaria, tá? Claro que consultar espíritos, cartomante, isso tudo é considerado feitiçaria também. Inimizades, intenção ou ação fortemente hostil ou desagradável contra pessoas, falar mal das pessoas, colocar uma pessoa contra outra, fazer manipulações, isso tudo é inimizade. Porfia vem do grego eris, que significa brigas, discussões, polêmicas, oposição, competição, luta por superioridade. Tô achando essa luz um pouco forte aqui no meu rosto. Aqui. Emulações. Inveja, amargura do sucesso dos outros, disputa, ressentimento, não contentamento. Iras, com a vitória do outro, né? Iras, sentimento intenso de ódio, mágoa, rancor, fúria explosiva que irrompe com palavras e ações violentas. Por que eu tô lendo tudo isso para você? Porque a gente precisa examinar o nosso coração no jejum, né? Lá no primeiro dia de gravação aqui, não no primeiro dia de live, eu falei sobre o Yom Kippur, sobre arrependimento, sobre se examinar. E a gente precisa, amados, eu sempre digo, jejum sem arrependimento é dieta. Se a gente não tiver nada do que se arrepender no jejum, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa que não tá certa. Pelejas, rivalidades e querer mais do que os outros, ambição egoísta e cobiça por poder, dissensão, discórdia e introdução de ensinos cismáticos na congregação sem respaldo na palavra de Deus. Heresia, esse aqui é grande e é um pouco polêmico, tá? A palavra heresia, ela vem da palavra aireses, que literalmente significa escolha. Ela foi usada no Novo Testamento para designar uma seita ou facção, grupos divididos dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, dentro da religião judaica, principalmente, tá? Assim como era no caso dos saduceus e fariseus. Então, heresia
é qualquer tipo de ensino que se afasta do ensinamento normal de uma tradição religiosa, qualquer coisa que está diferente daquilo que aquela tradição religiosa ensina, tá? Então, isso dentro do nosso cristianismo, ela se refere a tudo aquilo que é antibíblico, tudo aquilo que vai contra os elementos básicos que tiram a divindade de Cristo. Isso é heresia. Como, né, surgiu essa palavra? Inicialmente, alguns judeus criam em Jesus Cristo como Senhor, que ele era o Messias, e eles foram chamados de a seita dos nazarenos. E nesse momento, eles foram chamados de hereses, porque eles estavam sendo diferentes da tradição judaica daquele momento, certo? Então, a heresia não é assim, heresia. Heresia é tudo que é contrário à palavra de Deus. Heresia é tudo que é contrário àquela que aquela religião prega, tá? Então, depois que a igreja passou a crescer e a se desenvolver, qualquer grupo faccioso dentro da igreja local era chamado de heresia. Qualquer um que tinha uma opinião contrária às verdades estabelecidas pelos apóstolos era chamado de heresia. Inclusive, Paulo disse à igreja em Corinto que algumas seitas deveriam se desenvolver entre eles como uma forma de separar o falso daquilo que era verdadeiro. Então, em 1 Coríntios 11:19 fala, e até importa que haja entre vós heresias, divisões, para os que são sinceros se manifestem em vós. Certo? Invejas. Peraí que fechou aqui meu computador, que depois eu quero pegar as anotações que eu fiz aqui, as outras que eu tô falando agora, elas estão no meu livro. Inveja é antipatia, ressentimento contra os outros, não quer que as pessoas tenham o que a gente tem, não quer que as pessoas tenham sucesso, né? Isso é inveja. Que mais? A inveja, ela difere do homem competitivo no sentido que seu objetivo não é apenas vencer, mas é não querer que os outros vençam. Que forte isso, né? E que triste isso. Se alguém tem esse sentimento, confesse esse sentimento. O que é importante hoje, amadas? Não é só pedir perdão, é confessar. É dizer, Deus, eu tenho inveja, Pai. Eu não quero que fulana lá cresça. Quando eu sei que fulana lá tá crescendo, vem algo ruim dentro de mim. Se eu sei que isso aqui é um fruto da carne, eu não tô conseguindo vencer, o que eu preciso fazer? Colocar isso diante de Deus e falar, Deus, eu confesso, eu tô sentindo isso daqui, eu coloco isso diante de ti, Pai, porque eu não quero ter esse sentimento, eu não quero ter esse fruto da carne, amém? Homicídio é um fruto da carne, é matar o próximo por perversidade, né? Bebedice, descontrole sobre bebidas embriagantes. Amados, eu não vou entrar em grandes discussões aqui. Sabemos que algumas igrejas tomam bebida alcoólica, outras não tomam. Eu acredito assim que cada um sabe diante de Deus, né? Deus vai provar os nossos corações. Existe uma palavra que diz que o sacerdote que toma bebida forte perde a visão. Talvez faça sentido para alguns não querer perder nenhum tipo de visão, então não vai beber. Outros entendem que se a Bíblia fala que bebedice, beber demais, se embriagar é o problema. Então, cada um sabe o que faz sentido, amém? O Senhor é que nos julga, não sou eu que vou julgar. Então, peça ao Espírito Santo que te mostre e te direcione. Glutonaria, já falamos, né? Glutonaria inclui, além de comer demais e beber demais, também envolve diversão, orgia, farra e folia, tudo que envolve a droga, sexo e coisas semelhantes ali com a comida. Certo, amadas? A carne, amados, é a nossa natureza pecaminosa e corrupta do homem, né? E nós precisamos militar contra a carne. Como? Fortalecendo o nosso espírito, resistindo ao diabo
e ele fugirá de vós. Como que é resistir ao diabo? Eu te resisto, em nome de Jesus, sai daqui. Não, resistir é gerar resistência, é ir contra o diabo, amém? Como que é isso? Em nome de Jesus, Pai, eu me levanto contra todo sentimento, pensamento de inveja que Satanás pode estar lançando na minha mente, na minha vida, todo pensamento de desistência, e eu resisto, Pai, em nome de Jesus, esses pensamentos. Eu declaro que o inimigo está debaixo dos meus pés, que ele não tem poder e autoridade de tocar a minha vida, de tocar a minha família, de tocar minhas vontades, de tocar as minhas emoções. Isso é resistir, amadas. Então você precisa resistir de forma prática, não negando as suas aflições, não negando as suas vontades, mas encarando, confessando, orando, pedindo ajuda ao Espírito Santo e substituindo as palavras, os pensamentos por afirmações da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é uma espada. A Bíblia nos fala que a palavra do Senhor, ela é como uma espada, e essa é a nossa arma poderosa. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não estou conseguindo, tá muito difícil hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? O Senhor é contigo e o Senhor te abençoou, amada. Ele te chamou para dominar, para exercer domínio, não para você pecar, não para você cair, não para você ser dominada. Então domine os seus pensamentos, leve os seus pensamentos cativos a Cristo. Não seja governada pelos impulsos, mas seja governada pela palavra de Deus. O Senhor tem para a sua vida governo, autoridade, domínio em nome de Jesus. Você tem que parar de se sabotar, amada. Você tem que parar de procrastinar. Hoje é o dia que Deus fez. 1 Coríntios 9, 27. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesma não venha de maneira alguma ficar reprovado. Amém? Submete o seu corpo à servidão do Senhor aí. Submete os seus pensamentos à submissão, à servidão ao Senhor. Se você não quer fazer algo hoje, se você está procrastinando, anota aí, ó. Você vai ter que achar versículos para seus pecados, para suas dificuldades, para os seus sabotadores. Então aqui, eu estou procrastinando, amanhã eu começo, amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou fazer. Não. Eis agora o tempo aceitável do Senhor. Eis o dia que ele fez para sua salvação. Amém? 2 Coríntios 6:2. Pensamento, eu sempre começo, eu nunca termino, não consigo. Filipenses 1:6. Aquele que em vós começou a boa obra, o aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele tem compromisso com você. Aquele que começou a boa obra em você, ele vai te ajudar nesse processo, ele vai te aperfeiçoar até que Jesus volte. Você nunca vai estar perfeita, mas até que Jesus volte, ele tem aperfeiçoamento para você. Culpa. Já errei, não adianta tentar de novo, eu não vou conseguir, eu tô toda errada mesmo. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Vou ler de novo o que eu inverti aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Gálatas 6:4. Todo mundo consegue. Eu não consigo. Olha a comparação aí, amada. Tô cansada, vou desistir. O Senhor vai renovar suas forças, amém? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Medo de fracassar.
E se eu tentar e falhar de novo? Mais uma vez eu vou falhar. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E já falei demais por hoje. Ora aí você, agradece ao Senhor, pede perdão pelos seus pecados e hoje é o dia que Deus fez para sua vitória. Receba em nome de Jesus e tenha um dia abençoado na presença dele. Amém.